A gente já comentou isso aqui hoje, falando sobre a importância de fazer sentido aquele monstro que você cria tá ali. Porque não adianta também você pegar o Morkoth lá, que deveria ser do mar, e colocar no meio do deserto, se você não justificar por que ele tá ali. Nem que seja a justificação, sei lá, mais esdrúxula possível. Tipo, sabe, ele é um viajante planar e ele se adaptou a viver em plano todo desértico e aí ele veio parar aqui. Beleza, pelo menos você se deu o trabalho de explicar. E isso vale para todas as outras criações e adaptações que você fizer. Você tem que adaptar também a lore pra não ficar uma coisa completamente irreal. E aí, quando você for explicar pros seus jogadores, tipo, não, esse daqui é o demônio com chifre de unicórnio que a gente tinha falado. Pô, mas chifre de unicórnio não faz a pessoa ser inerentemente boa? Por que esse cara é um demônio? Esse não é, não sei. Então. É porque é bom porque é mal, bom né? Porque é ruim. Então você tem que dar um mínimo de senso, de fazer sentido na sua criação, para que não fique uma coisa também muito forçada, não fique uma coisa que acabe perdendo a graça e perdendo até o efeito que você queria causar de surpresa ou de alguma coisa que o efeito que a gente chama aqui da pessoal da velha escola, o efeito massa velho, né? Então, é muito importante você se dar um pouquinho de trabalho de cuidar da lore. Marcelo aí é especialista em criar lores que nunca serão descobertas dos personagens e dos NPCs dele. Então, siga o exemplo, talvez não tão extremo, mas faça também o mínimo para que aquilo faça sentido no cenário em que ele está incluso. Porque aquela criatura tinha um pai e você não sabia disso. Defenda-se, Marcelo. Não, cara, eu vou falar, eu não me arrependo não, tá? Às vezes até alguns que eu me arrependo um pouquinho. Mas a maioria eu não me arrependo por um motivo específico, eu acho que eu expliquei isso uma vez. Isso me ajuda a interpretar, né? Então, assim, quando você cria o lore, mesmo que o lore não vá ser explorado, tipo, é um monstro que ninguém conhece, ninguém nunca viu, porque você inventou ele agora. Ninguém sabe nada, ninguém tem nenhuma informação sobre ele, não sei o que e tal. E ninguém vai conversar com ele pra saber o que tá acontecendo. Ninguém vai investigar a história do monstro. Não tem um druida fazendo curso de natureza pra descobrir e anotar e botar na biblioteca. Beleza, mas isso ainda me ajuda a interpretar o personagem. Quais são os motivos dele, por que ele faz aquilo. É uma espécie que... como é que é? Aquele ornitorrinco lá do Harry Potter que rouba moeda. Uhum. Pronto, às vezes as pessoas não sabem por que eles roubam moeda, mas eu vou pensar, é uma espécie que foi criada por um mago que foi amaldiçoado, que era muito ganancioso, e aí ele não conseguia ver nada, não sei o quê. Você cria aquele lore e isso te ajuda a pensar por que o personagem, o monstro, a criatura, por que ela age daquele jeito, como é que ela age. Aquela diferença que a gente falou, né? Ele é uma besta, então ele age como um animal, ele tem instinto de sobrevivência. Ou não, ele é um cara, tipo, ele é um demônio movido pela cobiça, movido pela ganância. Se ele for morto, ele volta pro inferno e se refaz em 1 ano. Isso pra ele não é nada. Então ele não tem motivo pra não brigar até o final. Então, assim, esses lores que você cria pra sua criatura te ajudam a pensar em como interpretá-lo, ou como narrar, se ele não for um personagem diretamente interpretado, como narrar a forma como ele se comporta. E isso faz diferença. E só fazendo um adendo aí, apesar de a gente ficar brincando, curtindo com a cara do Marcelo, tripudiando da vida dele, falando mal dele pelas costas, uma coisa importante que ele faz é o seguinte, ele relembra todo mundo que nunca informação é demais. Uhum. Toda informação que você cria, ela é útil. Tudo. O Tolkien, quando foi fazer O Senhor dos Anéis, meu amigo, ele tinha 1 bilhão de outros materiais escritos porque ele queria embasar. Então, não se importe de fazer informação extra. Não se importe de fazer informação que os jogadores não vão ver. Não se importe. Faça. Porque se isso te deixa seguro, isso, no mínimo, vai engrandecer o seu cenário, engrandecer a sua história. No mínimo. Então, não preocupa, cara. Porque você vai usar isso um dia e você pode guardar pra usar em outra oportunidade. O conhecimento não se perde. Vamos falar assim. E você sempre pode ter aquele jogador maluco que quer saber qual é desse monstro, que se bobear, quer conversar, quer tentar trocar uma ideia e tal. Não, eu também faço muito isso, assim. Eu sou o jogador maluco que faz essas coisas. Eu, inclusive, na campanha que eu jogo presencial, boa parte dos grandes encontros com monstros a gente resolveu meio que no diálogo. E quando não resolvia no diálogo, aí resolvia na marreta, mas no geral a gente tentava resolver no diálogo. Porque também é um negócio legal, assim, o que um dragão faria se meia dúzia de aventureiro, tipo, fracote e tal, chegasse? A gente queria trocar uma ideia, né? É importante você pensar essas coisas também, assim, em relação ao lore do seu personagem. Vai que dá certo. Qual é o grande interesse dele? Sei lá, às vezes tem vou dizer aqui uma ideia que eu sempre quis narrar e que eu ainda não tive a oportunidade. Tem um lance nos Dragões Prateados, especificamente, que agora eu não vou lembrar os detalhes, mas que me deu a ideia de ter um dragão disfarçado, claro, de humano, que é o diretor de uma escola, porque ele, tipo, coleciona as mentes mais brilhantes, né? Assim, porque ele não tá atrás do tesouro propriamente dito, porque o tesouro pra ele é conhecimento. Cara, isso é um negócio muito legal. E a maioria das pessoas, quando pensa em dragão, pensa só no, tipo,
e tal, colecionando tesouro, juntando. Eu já fiz ouro, isso, blá, Nádia. blá, blá. O dragão, Cara, o dragão prata se disfarçava de cavaleiro e vivia nas cidades ajudando a galera Uhum. pra saber da vida deles, pra saber o que eles estavam fazendo, pra saber como é que as coisas eram feitas, esse tipo de coisa. Dragão Maria muito Fifi. legal. Oi? O dragão Maria Fifi, esse do vermelho. Tipo isso, Dragão as vizinhas do Salada que falam mal dele quando ele passa na rua. Não, assim, eu queria fazer um dragão mecenas, sabe? Tipo, que vai meio Ele tem um tesouro, porque ele é dragão, mas, tipo, ele financia os artistas e tal. E aí ele, sabe, tem essa outra pegada. E aí é um personagem que é muito legal também, porque até a sua party descobrir que ele, na real, não é uma pessoa, mas sim um dragão, você já cria todo um relacionamento deles com ele, e da cidade com ele. E aí, como é que fica? Se a sua party tá caçando talvez um dragão que matou os pais de um dos personagens de jogador, né? Tipo, e aí? Qual é. O que vocês vão fazer agora que vocês viram que nem todo dragão é necessariamente mau e monstruoso e tirânico e tal? Eu vou fazer uma observação. Se você, nosso espectador, está aí se perguntando o que é mecenas, vai estudar história, viu? Vai no Google e pesquisa, ok? Então, assim, ter esse cuidado com a lore também te permite ter essas sacadas, né? Tá, e se o meu personagem tiver, o meu monstro, tiver essa aproximação e não o que a gente normalmente faz? Eu, quando fui narrar Curse of Strahd, eu odeio o lore oficial do Strahd, eu acho muito ruim. A coisa de que ele ficou obcecado com a Tatiana e tal, eu acho, tipo, muito fuem. E aí eu mudei todo o lore dele e acabei, na verdade, mudando o vilão da campanha. Porque eu falei, cara, isso é um lore tão fraco pra um vilão tão supostamente importante e imponente e tal. E aí eu mudei tudo. E foi muito divertido ver, na linha do que a gente tá falando sobre surpreender os jogadores, né? Porque os meus jogadores chegaram pra jogar Curse of Strahd e eles falaram, beleza, o Strahd é o vilão. Então todas as interações deles no começo com o Strahd eram muito, tipo, de querer brigar, de querer não sei o que, ou de desespero, né? De, cara, a gente claramente não tá pronto pra enfrentar o vilão principal. E aí, eles foram descobrindo que, na verdade, ele não era o vilão principal e a galera ficou meio, ué, e agora? E se a gente tiver que se aliar a ele? E o que a gente vai fazer? A maldição do Strahd é que o Strahd é amaldiçoado, coitado, não é? Foi o que eu fiz. Ele é a vítima da sociedade. Foi exatamente o que eu fiz. Tipo, ele na verdade tinha sido vítima de uma maldição. Ele não era. Tá com dó, leva pra casa. Eu traria. Mas enfim. Olha lá, se você faz um monstro sem lore, você vai acabar tendo um State Call no seu jogo, né? Aquela vaca do inferno. E tem um lore. Nossa, não me obriga a fazer um card, não, Jesus. Você sabe aonde que usa o Instant Call? Descent into Avernus. Na lanchonete lá do Descent, eles fazem queijo com ela. No Descent into Avernus, você fala da Instant Call. O cara narra que tem campos com elas lá e tal. Tem, Esse tá parecendo... Esse é o lore, é pra isso que serve, é pra você ajudar a descrever o Avernus. Então, ele não é apenas um inferno, ele tem vacas infernais. Ah, legal, cara. Vacas infernais. Imagina ordenhar um bicho daquele. Realmente, a perdição. A danação. O mestre narrando o ambiente, ele vai narrando, você fala, beleza, cara, eu faço o que com essa informação? Ah, você entra no inferno, você mare de fogo, não sei o que, pô, cara. Tem uma vaca. Você vê um pasto cheio de vacas. Beleza, eu faço o que com essa informação? Você quer que eu vá lá? Você quer que eu interaja? Você tá me narrando isso porque isso é importante pra história? Pra história você tem que tentar ordenhar? Vaca tá acontecendo. Tate Burger, né? Rapaz, vou falar um negócio. A gente começou pra gente ter cuidado com a lore, a gente tá falando de vacas do inferno. Ué, mas é importante. Eu ia criar, uma das criaturas que eu ia criar era uma espécie de caprino. E tinha uma parada do leite deles também. Mas aí depois eu explico. Isso é do Eras. Vamos passar pra próxima.